gosto muito, muito, e que, graças a Deus, eu fui muito bem ensinada pelo melhor para poder aí passar essa informação para vocês. Então, já estão aí com papel e caneta preparados. Vou começar, me colocar aqui em tela cheia, mas eu não gosto da minha tela cheia, mas pode deixar que eu me tiro aqui da tela cheia. Pronto, já coloquei, mas obrigada. Então, já vou começar para vocês. Para quem está aqui pela primeira vez, quem me conhece, deixa eu ver, todo mundo? Deixa eu ver se todo mundo me conhece. Caso todas as carinhas aqui eu conheço. Então, sejam todos bem-vindos. Se você está aqui pela primeira vez e não me conhece, me chamo Mariana Nunes, sou diretora sênior dessa empresa, com muito prazer e amor. Faço a Inclusive já há 1 ano e 2 meses, 3 meses, sim. E hoje vim trazer um conteúdo especial para te ajudar a começar a prospectar da melhor maneira possível nas redes sociais. Sim, tá? Mas para antes disso, vou te fazer uma introdução do que é necessário tu saber para não ir fazer asneira, tá bom? Então, já começo aqui a partilhar a minha tela com vocês e deixo aqui já pegar meu PowerPoint para a gente começar aqui e escrever em sala. Já me diz aqui uma coisa, me escreve no chat, tá? Quanto tempo de Incruises tu já tens? Só para eu já saber qual é assim, o nível dessa sala, para a gente começar a falar. Por exemplo, tenho 1 mês, tenho 2 meses. O João tem 3 anos, né? O mais velho aqui dessa sala é o João. Quem mais? Me escrevam aqui no chat. Andriele, 3, 5 meses, a Jacira, 6 meses o Adriano, 4 meses aqui a Marina. Dias, a Kelly disse, Joana tem 8, Gabriel tem 3, Bruno tem 25 meses. Muito bem, muito bem. Deixa eu só aqui partilhar agora de uma vez. Maluto tem 7, muito bem. Por que eu perguntei para vocês? Por que eu fiz essa pergunta? Peraí, Bruno, se tu conseguir baixar o áudio do teu computador, porque eu estou me ouvindo aqui, tá? O Bruno está aqui em casa também. Muito bem, obrigada. Mas por que eu fiz essa pergunta, gente? Eu fiz essa pergunta para saber o que eu vou falar para vocês exatamente, a ponto de vocês entenderem que prospecção, para quem não tem um domínio do conteúdo, de poder ali falar com pessoas, e você acabou de chegar e já quer falar com gente desconhecida, é ideal que você saiba o processo e o ABC e a essência de trás de prospectar na internet, tá? Porque esse é um negócio de marketing de relacionamentos, certo? Sim, né? Então, você vai primeiramente fazer o quê? O que é a lógica? Você apresentar esse projeto para as pessoas que você já tem relacionamento. Para depois você pegar a sua experiência e falar o que é o certo no momento certo com pessoas que você não tem relacionamento, ou seja, os contatos frios. Então, inicio aqui agora oficialmente o PowerPoint para a gente começar aqui. Então, fiz um PowerPoint bonitinho para vocês, para nós falarmos de prospecção com enfoque no digital, tá? Que é o Network Pro. Começando aqui, primeiramente eu vou te explicar com relação a tu trabalhar a tua lista e como é que funciona a prospecção, como é que a gente vai realmente trabalhar, como qualquer outro tipo de negócio. E quem conhece esse livro aqui, que se chama o GoPro, o meu está aqui bonitinho, que esse livro fala sobre 3 tipos de pessoas, sobre os posadores, amadores e os profissionais, que eles vão se diferenciar pela mentalidade deles e como é que eles agem com o negócio, tá? Então, os posadores são aquelas pessoas que, quando vão passar a iniciar o projeto, quando falam para ti, olha, Ivane, Marina, Malu, criem uma lista, né? Os posadores, o que é que os posadores fazem? Eles vão criar uma lista mental. Maria, Mariana, Marila, Fernando, Thelma, falei só gente da minha família, né? Um monte de gente, tu cria uma lista mental. Esse é o posador, criar uma lista mental. Os amadores até costumam normalmente duplicar a lista mental, mas daí começam a formar e trazer também pessoas que acabam tendo resultados, ou seja, os amadores, mesmo com a lista mental, têm resultados, mas só que atrai posadores, ou seja, pessoas que vão duplicar o que ele realmente fez. E os profissionais criam uma lista, que é a lista viva. Você criar uma lista de pessoas que realmente que são aqueles contatos que, de alguma maneira, tu já conhece, já te conheceu em alguma fase da tua vida, e essa lista vai durar para o resto do teu tempo dentro dessa empresa e assim por diante. Por exemplo, então, a pessoa que me trouxe para esse negócio, no primeiro contato que eu tive com ele, ele me mostrou a lista dele, que é uma lista que eu conheço até hoje, está viva, depois de 3 anos, para vocês terem noção. Como assim viva? Ele ainda consegue extrair pessoas dali.
Esses dias, estava escrevendo assim para mim, tem uma lista de 4.000 contatos. Já estava me falando que ele estava falando com 4.000 contatos, e são contatos que ele ainda tem desde o início do projeto dele. Então, são pessoas que vão ser uma lista viva para o resto da tua vida desse negócio, porque pode ser que o teu tio Mariano, tio Paulo, que não era para o tio Paulo, mas através do tio Paulo, tu vai lembrar de alguém que trabalhou com o tio Paulo, que é amigo do teu tio, que de alguma maneira, algum momento, o projeto vai ser para essa pessoa e você vai lembrar, ou seja, vai ser uma lista viva, né? Depois de 1 ano, 2 anos, 2 meses, 3 meses, tu vai poder conectar com essas pessoas que tu vais construir trabalhando com essa lista de pessoas que você conhece. Da onde? Teu ciclo social, família, amigos, pessoas do teu trabalho, pessoas que já tu conheces ali do teu dia a dia, que tu vai colocar numa lista, ok? Que vai levar aí a tua vida inteira dentro do negócio, tá bom? Prosseguindo aqui mais tópicos sobre a lista, como eu falei, vocês põem... A minha dica é colocar o maior número de pessoas nessa lista. Por quê, Mariana? Mas eu não vou colocar a minha prima fulana que o negócio não vai ser para ela. Ela é chata demais, ou o negócio, de repente... Pronto, não é. Tenho certeza que não é para ela. Mas por que tu vai colocar essa tua prima fulana? Porque a mesma coisa do exemplo que eu dei, né? Você vai colocar ela lá, o negócio pode não ser para ela, mas de repente ela pode virar um cliente. Porém, se não virar um cliente, ter o nome dela na lista faz com que tu lembre de alguém em algum momento. Por exemplo, eu lembrei de uma pessoa que eu coloquei na minha lista que formou comigo, que formou engenharia lá no Brasil comigo, ok? Mas ele não entrou, só que a irmã dele entrou. Porque, colocando o nome dele na lista, eu lembrei que ela era empreendedora. E depois de uns 4, 6... Não, eu tinha já 7 meses no negócio que eu fui lembrar dela. E eu falei, uai, a fulana. Fui falar com ela, ela se cadastrou. Entende? Por eu ter essa visão de colocar todo mundo ali nessa lista. Então, conexões passadas, lembrar da tua faculdade, da escola, do teu primeiro trabalho, fazer um maior número de pessoas ali dentro e conexões atuais diárias que tu tens do teu dia a dia, que acaba sendo uma lista contínua. Nós temos aí estudos também, que o próprio Eric acaba falando lá no GoPro, que nós acabamos fazendo assim, eu só conheço 10 pessoas. Tem pessoas que dizem, Mariana, eu só conheço 100. Conto no dedo, te mostro as 100 pessoas que eu conheço. Eu acabo falando para a pessoa, na verdade, tu não conhece 100, tu conhece milhares, porque essas 100 vão te fazer lembrar de milhares de pessoas, ok? Então, essa é a dica aqui para você construir essa lista da maneira possível, da forma mais inteligente possível. E vamos falar de prospecção quente e frio, que eu sei que a maioria das pessoas já sabem aqui, mas vou dar essa revisada para a gente poder fazer a introdução que eu quero fazer com vocês, tá bom? Então, os contatos quentes acabei de explicar, são pessoas que você já conhece, já sabe quem é a Marina lá de Portugal, ou então já sabe quem é o Pedro Martins lá de Portugal, filho da mãe dele e do pai dele, irmã da Janinha e assim por diante, né? Então, já sei quem é o Bruno Reis, irmão do João Reis, filho da Diolinda e do José e assim por diante. Então, são pessoas que, de alguma maneira, já ouviram falar que tu é parente de alguém ou que, no mínimo, trabalhou contigo, estudou contigo, teve algum tipo de afeição ou relacionamento contigo no decorrer da vida dele. Então, são os contatos quentes, tá? E ali, dos contatos frios, são os contatos que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, como, de alguma maneira, fazer essa prospecção a frio. Como que eu começo a trabalhar os contatos frios? Pessoas que eu vou falar na rua, pessoas que eu vou poder falar nas redes sociais, começar a falar com gente que eu nunca falei no caminho do meu trabalho, que às vezes eu ouvi falar de uma menina que a mulher da padaria me disse que ela gosta de empreender. Como que eu vou poder falar com ela dessa maneira sobre esse negócio? Como eu vou prospectar ela? Então, os contatos frios é as pessoas que não conhecem o teu passado, que não conhecem a tua história de poder e não conhecem que, de alguma maneira, né, e tu vai estar que tu tá dentro desse negócio. Muito bem. Pronto. Contatos quentes, reafirmando aqui o que eu acabei de falar. Os contatos quentes, qual é a essência por trás dos contatos quentes? São os contatos que tu já vai usar da tua confiança e credibilidade. Ou seja, por exemplo, se tu for alguém que já conhece o Pedro Martins, tu tem uma confiança e credibilidade com ele, de alguma maneira, né?
Não vai precisar ainda ter que ir atrás disso para dizer que ele não é uma pessoa estranha, que vai querer te vender alguma coisa, vai te fazer pronto, roubar dinheiro teu na internet, alguém que tá... Temos pessoas assim na internet, por isso que os contatos quentes são pessoas que tu já não vai precisar criar ainda da confiança e da credibilidade, então tu vais usar isso, né? Vai sempre saber com quem está falando e tu não vai precisar de alguma maneira contar a tua história para elas, mas vai saber contar a tua história profissional dentro desse negócio, que é o próprio, como falar aqui, saber contar a sua história de poder. A pessoa, apesar de te conhecer, talvez não conheça a tua história de poder. O que é a história de poder? A história da Malu depois da Incruzes, porque a pessoa deve saber a história da Malu antes da Incruzes, mas depois não. Então, essa é a história de poder. Então, o contato quente é aquela pessoa que já sabe de onde tu vem, porém, tu vai contar esse projeto para ela, do como tu iniciou, de como, de alguma forma, tu procurou algo e vai apresentar algo para ela, tá bom? Os contatos frios, que trabalhando ali sobre a lista viva, você pode ter no seu dia a dia ou focado nas redes sociais, tá? Como assim redes sociais? Seu Facebook, teu Instagram, teu WhatsApp e outras redes sociais que tu acaba interagindo com pessoas desconhecidas ou pessoas de longa distância, assim, colega de um colega, conhecido de um conhecido, que de vez em quando aparece um convite para ti para virar amigo lá no Facebook, um exemplo, né? Então, você vai ter que aprender a criar uma conexão pura com a pessoa. Ou seja, vai ter que usar uma conexão pura, sempre se colocando no lugar do outro. Como assim? A prospecção vai fazer com que você fale com alguém desconhecido, mas sempre se colocando no lugar dele. Por exemplo, você não vai chegar e do nada mandar uma mensagem para o Nivaldo no Instagram dele, que ele sempre adora colocar sobre a bicicleta, que está fazendo trilhas e não sei o quê, né, o Nivaldo? Você não vai chegar do nada lá com o Nivaldo, que nem te conhece, e falar: olá, Nivaldo, tenho uma coisa para te oferecer, que é assinar um clube. O que é que o Nivaldo vai pensar? Quem é esse doido? Quem é essa daí? Né? Então, sempre se colocar no lugar do outro, pensar assim: se eu fosse falar isso aqui com a Valéria, o que a Valéria ia achar? Ou o que eu ia achar se a Valéria viesse falar assim comigo dessa maneira que eu vou falar, querendo oferecer alguma coisa para ela? Nenhum de nós gostamos de receber esses textos oferecendo, vendendo alguma coisa. Eu, pelo menos, não gosto. Não sei tu, né? Então, sempre se colocar no lugar do outro com relação a quando tu for passar a prospectar nas redes sociais e criar conexão com pessoas que tu não conhece, ok? E, ao mesmo tempo, buscar ser direto no que também tu queres e tens a oferecer. Então, tu vai ter que ter ali uma linha tênue sobre as coisas, tu não vai ter que ficar fazendo tanta pergunta que... Mas como assim? A Valéria está me perguntando aqui onde eu trabalho, se eu tenho filhos, quais são os meus sonhos. Eu acabei de conhecer ela, né? Então, você primeiro vai ter que criar uma conexão com a pessoa, perguntar o básico, e eu já vou te mostrar o ABC, te mostrar até aqui ao vivo e a cores algumas das minhas abordagens que deram, né, um bom resultado, que hoje vocês conhecem muitas dessas pessoas que são diretoras dentro do negócio, né? E para saber como é que eu criei essa conexão e até que ponto também eu consegui ser direta e ao ponto, para a pessoa não ficar pensando: tá, ela está me perguntando, criando assunto e conexão comigo, mas o que é que ela quer, tá? Então, é disso que nós vamos falar e dar um enfoque nesse treinamento. Como é que vocês podem chegar a alcançar o que vocês querem, criando conexão com pessoas nas redes sociais, Facebook e Instagram, que são as principais plataformas de relacionamentos que a gente tem na internet, e para fazer isso de uma forma eficiente, tá bom? E prosseguindo aqui, deixa eu só tirar Vou já voltar aqui. Pronto, já vamos passar para a parte prática. Parte prática, exemplo, na verdade, eu vou usar um exemplo aqui para vocês. Então, eu falei que eu ia começar dando exemplos de contatos frios e abordagens que eu fiz, ok? Esses exemplos que eu vou dar, já adianto para vocês. Não uso para já um texto perfeito e completo vendendo para todo mundo alguma coisa ou explicando a empresa. Não faço isso, ok? Não uso algum tipo de alguma plataforma para as pessoas chegarem até mim. Isso que eu vou mostrar para vocês é uma forma orgânica de prospecção. Existe plataforma de poder os contatos chegarem até você, mas como nós sempre falamos, sempre o orgânico. O que é o orgânico? Você filtrar as pessoas e olhar as pessoas nas redes sociais, que eu vou te explicar como eu faço na prática, tá bom?
Mas antes disso, eu vou te dar uns exemplos de algumas abordagens que eu fiz, porque a gente pode até te dar, olha, fala assim, cria relacionamentos, te apresenta, mas muitas vezes a gente não consegue mostrar. E eu peguei aqui, algumas das minhas sócias me liberaram, as outras que não tiveram tempo de liberar, eu gravei aqui, eu coloquei em cima aqui uma tarjazinha para proteger a identidade dela, tá bom? Mas vamos lá, começando por um exemplo de uma sócia minha, que eu tenho hoje num negócio comigo, que todas essas pessoas eu não as conhecia e não tive qualquer relacionamento com elas, ok? Foram as pessoas que eu fui lá no meu Instagram, atrás de alguma hashtag ou apareceu como sugestão para mim, de alguns perfis de algumas pessoas interessantes, que eu fiz uma filtragem delas e acabei assim, achei esse perfil interessante. Eu vou te falar como é que eu faço depois. E daí eu decidi mandar uma mensagem para a pessoa, tá? Que eu começando do zero, nunca me conheceu e eu começo por aqui. Muito bem. Esse aqui é um print de uma conversa que eu tive com uma sócia minha, tá? O que está coberto é porque ainda é algo pessoal dela, né? Da imagem dela. Então, como é que eu começo? Eu chamei aqui, oi, Fran, tudo bem? Você é empreendedora no Japão? Estão vendo aqui a primeira imagem, aqui na esquerda, tá? Podem ver aí como eu fiz. Sempre mando eu sempre faço assim um cumprimento. Oi, fulano, já mando o nome dela, ou se eu posso falar, se for Mariana o nome dela, eu falo oi, Mari, porque eu adoro que me chamam de Mari, né, também. Então, eu falo, oi, Fran, tudo bem? Sou educada, faço ali um cumprimento, e logo depois, uma pergunta interessante. Então, a ordem é um cumprimento, oi, fulana, tudo bem? Como é que está? Ou boa noite, né? E embaixo, uma pergunta interessante. Então, pode anotar aí, cumprimento, pergunta interessante, tá? Cumprimento e pergunta interessante. Então, falei aqui, vocês vão ver isso em todas as minhas conversas aqui. Claro que todas elas eu personalizo com a pessoa que eu estou conversando. Então, oi, Fran, tudo bem? Você é empreendedora no Japão? Então, essa foi a minha pergunta interessante. Mas vocês poderiam fazer qualquer outro tipo de pergunta. Se você viu no perfil dela que ela é blogueira, que ela gosta de fotografia, que ela gosta de andar de bicicleta, igual o Onivaldo, como eu disse, né? Se ela gosta de cantar, igual a Valéria, né? Se ela gosta de repente, sempre posta foto com os filhos, gosta de viajar, igual a Andriele gosta também, que ela é muito boa com o Instagram dela, né? Então, você pode fazer uma pergunta interessante. Fala, oi, Valéria, vi que tu és cantora. Há quanto tempo tu canta? Né? Ou então, o Nivaldo, oi, Nivaldo, tudo bem? Boa noite. Vi que tu és aí um trilheiro ou algo assim, né? Um ciclista. Quanto tempo é que tu faz isso daí? Eu gosto também, ou seja, como for, né? Você já chega com uma pergunta interessante, que a pessoa não fica assim, uai, mas o que a Mariana quer comigo? Então, eu fiz isso, né? Um dia antes e no dia seguinte, por conta do fuso horário também, ela me respondeu, oi, amor, perdão, só vi agora a tua mensagem. Sim, empreendo. Eu já sabia que ela empreendia, ela tinha um arroba de loja lá, mas eu fiz a pergunta na mesma. E ela começou a se apresentar para mim, e eu depois respondi, ou seja, já fui responder. Vocês estão vendo que, de alguma maneira, a nossa conversa não foi contínua ali, ok? Então, ó, respondi para ela, continuei o meu relacionamento, ou seja, criei ali uma afeição. Como eu falei, como é que tu consegue conciliar tudo? É uma guerreira, imagino que o trabalho em fábrica também não deve ser fácil, né? Então, ela me falava que ela trabalhava em fábrica e também empreendia, por exemplo. E daí a gente continuou conversando, ainda mais depois ela me contou como era que era o trabalho, e depois não conseguiu me responder. Acontece isso contigo também? Que as pessoas não te respondem? Depois mesmo que tu manda uma mensagem? Pois é, acontece com a gente, com diretor de marketing, com sênior, com regional, até com national acontece, tá? Se duvidar, talvez, não vou falar que Antônio Martins também, né? Mas eu digo, acontece, pode demorar de responder um dia para o outro, mas assim eu acho que a pessoa não está interessada, não, é criar relacionamento. Então, o que eu fiz? A pessoa não me respondeu, o que eu fiz assim? Mandei um conteúdo aleatório para ela. Postei uma foto e a minha legenda estava falando sobre coisas lá do meu outro processo. Postei uma foto bonita minha e tinha uma legenda interessante e enviei para ela. E depois, o que ela fez? Ela lembrou que ela não me respondeu, por exemplo. Ela foi, já se desculpou aqui e já começou a se falar dela todinho. Se apresentou para mim, cobri aqui algumas coisas, porque são coisas pessoais dela, e depois eu me senti à vontade em mandar um áudio. Ah, Mariana, então tu manda áudio? Sim. Quando eu sinto que a pessoa está se abrindo comigo, eu me abro também com ela, ou seja, eu faço
a pessoa se sentir um pouco mais à vontade em conectar comigo. E daí nós continuamos a conversa, e no final, naquele áudio que eu estava aqui te mostrando, eu sugeri, já que eu estava falando do meu negócio para ela, né? Que era um negócio interessante, que poderia fazer um sentido para o que ela já trabalhava, porque ela já empreendia. E falei e sugeri, ó, sugiro que possa fazer sentido da gente marcar uma chamada, nos conhecemos e falamos de negócio. O que tu acha? Vamos marcar sim. Eu adoraria conhecer. Vamos fazer. Ela já falou, vamos fazer um Zoom. Ok? E assim acontece. Hoje ela é uma das minhas sócias aqui no negócio, lá no Japão, por exemplo. Como que eu alcancei? Simples. Achando ela, criando relacionamento, que não é de um dia para o outro, muitas vezes as pessoas te respondem, mas ali foi em torno de uns 3, 4 dias. Marquei com ela na segunda chamada, ela cadastrou na Incruise. Outro exemplo, essa pessoa aqui, acho que está aqui em sala porque eu pedi autorização. Sim, está aqui. Então, essa aqui é a Gabriela, que está por aqui, vocês devem estar vendo o rostinho dela, não estou vendo ela aqui. Mas a Gabi, há um ano atrás, eu falei com ela na Incruise. E eu fui lá, voltei na nossa conversa aqui e mandei. E estou mostrando para vocês como é que eu alcancei a Gabi, né? Vou lá, olá, Gabi, tudo bem? Oi, tudo bem? E contigo, né? Então, eu peguei e fiz assim, fui fazer uma pergunta interessante, porque eu não fazia ideia nenhuma e acabou que conciliou ali. Eu perguntei se ela trabalhava ou já trabalhou com marketing e afins, ou seja, outras coisas, por exemplo. E ela foi e me respondeu, então, minha mãe é dona de uma empresa de marketing e comunicação, mas eu nunca fiz trabalhos para ela na área. Então, eu fiz uns trabalhos para a área, mas ela não me falou que trabalhava exatamente. E olha que foi algum tipo de coincidência e eu falei, olha que bacana, aqui em Portugal já trabalhas ou trabalhou na área de marketing? Perguntas, interessante, conversa. Você tem que ser interessante para as pessoas querendo também se interessar em ti, né? A Kelly riu ali, tem que ser interessante mesmo, Kelly. Então, ela foi, conectou de novo comigo, e o que é que eu falei um pouquinho dela? Então, eu já falei, olha, tenho uma empresa que eu trabalho ampliando também aí para o Brasil esse ano, pensei que ela estava no Brasil na época, e eu dei um exemplo, funciona igual a Uber, que ela já tinha me perguntado acima o que que era, que transformou um serviço que já existe, né, que é um serviço de elite, e tornou acessível para as massas. Dei um exemplo simples. Só que eu falei, no caso, voltado para as viagens. Hoje eu consigo até ser paga para viajar. Comentei rápido, ela. Sério, e como funciona? Meu sonho. Daí só foi um exemplo para eu iniciar e apresentar o projeto para a Gabi, né? E a Gabi é um exemplo nítido porque, de alguma maneira, não entrou e alavancou o negócio naquele momento, mas eu semeei nela e ela depois, em novembro deste ano, veio me procurar sem eu ir atrás dela e me escreveu. Mas, Gabi, se tu tá aqui em sala, pode escrever, né? Pode confirmar o que eu tô falando agora. Me escreveu e falou que queria entrar na Incruises e queria desenvolver um negócio. Nós fizemos viajante grátis com ela aí desde o primeiro mês e agora está correndo para o diretor de marketing, né? E muito bem, porque ela é muito ensinável e vai crescer muito mais aí. Então, é um dos exemplos como eu inicio conexão, que os acompanhamentos que tu fazes e as amizades que tu vais criando no digital podem te gerar cadastro, mesmo depois de um ano, por exemplo. Ok? Muito bem, muito bem. Seguindo aqui, deixa eu olhar aqui o chat, se você quer que vocês estão aqui. Pronto, as amizades que construímos, é isso. Muito bem. Seguindo aqui, mais um exemplo. Essa aqui todo mundo conhece. É uma diretora de marketing, que já tem um negócio aí também muito bem grande, que deve ser patrocinadora de muita gente que está aqui, ou você faz parte da descendência dela também. Essa aqui é da Diana, que é a diretora de marketing angolana que mora na Bélgica, ok? Como que eu conheci da Diana? Olá, da Diana. És empreendedora em Angola? Gente, a mesma coisa. Cumprimentei, perguntei se estava tudo bem e fiz uma pergunta interessante. Por que eu fiz essa pergunta para ela e para a Fran, que é a outra? Porque eu já via que no Instagram dela tinha algum conteúdo sobre empreendedorismo. Uma tinha o arroba de uma loja dela e a da Diana, por exemplo, tinha algumas fotos de algumas coisas que eu olhei bem rápido e vi que ela empreendia, vendia algum produto, ou gostava de fotos, enfim. E ela já, olá, não, foi bem seca ali, né? Mas perguntou se eu estava bem também, né? E daí falou que ela morava na Bélgica, mas que há pouco tempo ela empreendia, assim, né? Falou do nome da empresa que ela trabalhava e eu parabenizei ela. Eu disse, olá, eu conheço muito bem, que legal. E daí
eu me apresentei, falei que eu adorava conhecer mulheres empreendedoras, elogiei ela, fiz elogio sincero, falei um pouco lá do Instagram dela, depois mandei lá um texto falando, eu lanço um negócio digital. E a mais lá embaixo, falei um pouquinho mais sobre o aplicativo, cobri porque era algo meu pessoal também. Eu lanço um negócio digital, que falei que era um aplicativo tecnológico, que as pessoas podiam viajar por menos de graça até ser pago para viajar. Falei que também estávamos dentro da África, porque ela também é africana, e parabenizei ela pela rede social dela. Terminei com a frase: se tu pudesse ser uma das pioneiras nesse mercado e desenvolver esse negócio, ganhar em dólar, ser reconhecida a nível mundial, isso seria bom para ti? É sempre tu, quando tu fores abordar a pessoa sobre o assunto, de alguma forma, algumas pessoas tu vai precisar criar um relacionamento um pouquinho mais lá, ou algumas pessoas de imediato já querem começar logo contigo. Então, com a Fran, eu demorei 2 dias para poder falar do negócio logo diretamente com ela, e com a Diana eu falei praticamente no dia seguinte, ou no mesmo dia, que eu tinha um aplicativo, um negócio digital, que possivelmente ela poderia ter benefícios com isso. E perguntei se isso seria bom para ela. Ela disse sim, é o que eu quero. O que é que eu fiz? Não bobiei, disse. Podemos ver um horário, falamos melhor e também nos conhecemos. O que acha? Eu sempre pergunto o que as pessoas acham, né? Então, conectei com ela, fiz perguntas interessantes, ela me respondeu, depois ficou mandando algumas mensagens aí também acima também. Então, esse último aqui é te mostrando como eu marco com as pessoas. Mandei alguns áudios depois, que ela falou sim, ok, hoje não posso, mas amanhã podemos ser. Pronto, marquei com ela e dali fui. Marquei essa reunião no dia seguinte, ela entrou, a mãe dela ajudou a fazer o pagamento e ela entrou no negócio. Então, foi essa conexão. E assim também ela duplicou para outras pessoas. Por exemplo, tem uma pessoa que está aqui em sala, que ela pode confirmar o que eu vou falar, que nós falamos com ela uma vez só. Da Diana falou com ela na internet, que é a Andriele, né? Falamos com ela uma vez só. E no mesmo dia ela entrou na Incruzes. Mas como que isso? A Diana só duplicou o que eu fiz com ela. Criou conexão, né? Perguntou, fez algumas perguntas interessantes e falou de alguma forma bem pouco do projeto, mas que fizesse a Andriele ter interesse de saber mais. Marcamos um Zoom, explicamos, ela entrou no mesmo dia, ok? E assim por diante. E temos só mais um exemplo, acho eu, que é mais de alguma outra sócia minha também. Todas essas daqui são diretas minhas que eu estou falando, não é minha equipe, é direto em mim, ok? Essa aqui também mandei olá, como vai? Até esqueci de mandar pergunta interessante logo para ela, mas ela já estava ali e já me respondeu, por exemplo, né? E ela, olá, vou bem, e você? Aí eu estou bem, obrigada. E no caso dela, eu perguntei há quanto tempo que ela morava no Japão, que no caso também ela está lá no país, no Japão. Se apresentou, me perguntou também, né? Tem pessoas que de repente não te perguntam outras coisas, não queiram interagir, e tu vai no tempo da pessoa, tá bom? Já falei que eu era brasileira também, morava em Portugal e trabalhava viajando. E eu só joguei a informação, trabalho viajando. Ou eu lanço um aplicativo tecnológico. Ou, por exemplo, se tu é, de repente, vamos supor que tu já mora em Portugal, mas eu lanço um aplicativo de trabalhar viajando. Pronto. Não precisa falar que tu trabalha viajando ou que tu é viajante grátis ou mentir que tu já é viajante grátis ou já ganha com alguma coisa. Dá a informação sem dar tudo ali para a pessoa. Ela sentir curiosidade em te perguntar mais. Então, ela interagiu ali comigo, né? Prestem atenção nas datas, para ver que não é algo que eu estou vendendo para vocês que não é acessível. As pessoas estão conectando. Eu falo com a pessoa num dia, às vezes a pessoa responde no outro dia seguinte. Mas o que é que eu faço com esses contatos? Eu anoto. Iniciei conversa, essa pessoa, fulana de tal país ou de tal lugar, está me respondendo. E são pessoas que eu tenho num caderno de acompanhamento ou no bloco de notas do meu telemóvel, por exemplo. Ok? Não são pessoas que eu saio falando aleatoriamente e esqueço delas, entende? Eu faço um acompanhamento e vejo qual é o nível ali e tiro um determinado momento do meu dia para poder não dormir antes de responder todo mundo que eu falei no dia anterior, tá? E seguindo aqui, que já é o final da conversa, para vocês saberem, esse daqui foi um dos que eu mais demorei, talvez. Para eu dar de novo o exemplo que ela não me respondeu mais, só curtiu o meu áudio, viram aqui? Ela respondeu, que maravilha. Aí eu mandei um áudio e ela só curtiu. Ixi, essa daqui não vai, mas pronto. Vou fazer o que eu já faço. Então, mandei o quê? Um conteúdo aleatório. Mari, mas não tenho foto, não tenho nada no meu Instagram, o que é que eu vou mandar?
pega os stories do João, do Pedro, da Mariana, e algum diretor teu ascendente, encaminha assim. Olá, fulana, olha o conteúdo conhecendo dos sócios que trabalham comigo, que já viaja o mundo, já faz isso, faz aquilo. Se tu não tens, usa da alavancagem de quem já tem para tu também construir. Ou tu acha que eu não fiz isso muito? Quando eu entrei, não tinha conteúdo nenhum, pegava o do João e pronto. Já encaminhava, né? Exatamente como o João escreveu. Olha que interessante. O que acha desse post? No caso, eu acabei só mandando para ela, porque eu acho que eu promovi, eu postei alguma coisa e promovi, e acabei mandando para ela, né? A maioria das vezes eu mando um texto abaixo, parecido com o que o João falou, né? Me dá teu feedback sincero, ou o que acha da minha legenda, ou alguma coisa assim. Conexão, porque mesmo que ela não te responda, pode ser que ela esqueceu. Eu esqueço de responder, gente. Até minha mãe, às vezes, eu esqueço de responder na correria do dia a dia, entende? Então, pode ser que as pessoas não é que não queiram te responder, pode ser que talvez o momento que você enviou a mensagem, eles não estiveram ali disponíveis a 100% para você. E aí foi, ela continuou, conversa comigo, muito bem, muito legal, você trabalha com turismo? Continuei respondendo com ela, né? Gosta de viajar? Eu só falei, estou expandindo um negócio para o Japão também. Gosta de viajar? Ela falou, adoro. Aí, de novo, depois não me respondeu mais nada. E depois deu 2 dias, eu mandei 2 áudios para ela. E ela falou que conhecia mais gente, conectei com ela, vi que ela estava muito fria, ou seja, estava um pouquinho fria para o meu lado, talvez não muito interessada no negócio. Porém, eu não perco tempo, não investi tempo para não ter algum retorno. Falei, tá, não pode ser para ela, mas vou tentar marcar algo com ela, vai que através dela eu alcanço outras pessoas. Network, você está em reunião e investir 20, 30 minutos com alguma pessoa, ou 5, 10 minutos, e ver o que sai dali. Final das contas, marquei uma reunião com ela, né, que eu falei para ali, que eu estou visando algumas pessoas para inserir o aplicativo naquele mercado e assim por diante. E quem sabe ela poderia conhecer algumas pessoas com esse perfil, que também poderia sugerir para mim. Eu nem falei que ia ser para ela. Falei que eram outras pessoas que ela poderia sugerir para mim. Marquei e, afinal, ela se cadastrou como sócio-membro. E nem era para ela, ok? E muito bem. Alguns dos exemplos foram aqui, mostrei para vocês, mas o que a gente vai fazer nesse instante ainda de alguns minutinhos que a gente tem para poder falar mais aqui, tá? Eu quero fazer aqui um momento com vocês, tá? De uma aula prática de prospecção ao vivo. Mariana, como é que tu alcança essas pessoas no Instagram, no Facebook? Como é que eu posso ter acesso a esses contatos? Como é que tu foi achar gente no Japão, gente em Angola, gente na Bélgica, gente na França? Como é que tu alcançou esses países, né? Então, estão preparados aí para eu mostrar para vocês? Abrir meu Instagram aqui e mostrar? Deixa eu deixar aqui, então, de partilhar minha tela. Deixa eu só achar aqui o meu telemóvel, que está aqui. Vamos lá. Me escrevam aqui no chat, o que é que vocês estão achando? Já me escrevam aqui. Eu acho que sou essa daqui. Deixa eu me colocar. Anfitrião é o Pedro ou o João? Põe esse usuário do Zoom, que é o último aqui, como anfitrião, por favor, Pedrão. Por Alô, favor. Mariana, eu acho que não és tu, ou és? É o Pedro. Já Não, está. o usuário. Eu estava à procura de Mariana. Já está. Já sou? Ah, ok. Pronto. Muito bem. Obrigada. Então, deixa eu aqui partilhar a minha tela com vocês. Primeiramente, deixa eu só abrir meu Instagram, para já deixar aqui engatilhado. Mariana, posso dizer uma coisa? Sim. Se vocês fizerem uma coisa, muitas das vezes a gente chega a ter muitas pessoas em acompanhamento no Instagram. Se vocês fizerem uma lista de todas as pessoas que têm acompanhamento, imaginem que vocês mandam 10 mensagens num dia e vocês têm, por exemplo, 10 pessoas em acompanhamento. Vocês pegarem dia 10, por exemplo, falei com estas 10 pessoas, vocês amanhã se calhar vão se relembrar, olha, deixa-me ver o arroba destas pessoas e deixa-me ver o que é que ela respondeu, ou se eu respondi, ou se não respondi. E isso pode ser interessante para haver essa organização e esse acompanhamento, porque, como o Pedro fala muito bem, quando ele explica aquela parte do acompanhamento, e como a Marina acabou de falar, há pessoas que se registram logo e há pessoas que requerem mais conversa e outra menos conversa. Então, se tu fores uma pessoa organizada, essa organização te vai pagar e vai-te pagar muito. Então, deixo esse pequeno detalhe que a mim sempre me ajudou e bem.
Espero que vos ajude também. Sim, sim. O João fala isso porque eu vou reconhecer para vocês. Se eu fosse tão organizada desde o início, eu já teria, olha, feito assim, meu diretor de marketing no primeiro mês. Porque eu sempre fui muito boa de prospectar, mas quem é da Lady Boy sabe que eu falo muito isso lá. Eu não era organizada no primeiro tempo. A Inclusive me tornou uma pessoa muito mais organizada com o meu próprio negócio, ok? Então, eu também vou falar disso, como pegar essa dica do João e vocês conseguirem criar uma pasta dentro do Instagram. Primeiro, eu vou ensinar agora entrar no Instagram. Para quem assim, é zerado no Instagram, vou com mais calma e tu pode revisar depois desse treinamento, tá bom? Mas essa parte agora que eu vou te explicar é para quem de alguma coisa conhece alguma coisa do Instagram, que eu vou te explicar como achar esses perfis e como salvar esses contatos e como achar eles também, tá? Então, deixa eu aqui liberar a minha tela para partilhar no telemóvel. Iniciar a transmissão. E lá vou eu aqui abrir meu Instagram. Tá. Estão vendo aqui a minha tela partilhada, certo? Sim, né? Pronto. Então, aqui é meu Instagram. Para onde que eu vou? Eu vou te ensinar agora como achar esses perfis de pessoas em países diferentes, perto de ti no Porto, no Brasil, em Portugal, no Japão, em Angola, na França, na Itália, onde tu quiser, tá? Então, eu estou aqui no meu perfil e vou aqui embaixo, nessa setinha, onde está uma lupa. Sabe o que é uma lupa? Aqui embaixo, onde eu cliquei aqui. Aqui, deixa eu ver se dá para pegar o meu mouse. Tá aparecendo, o meu rato aparece aí para vocês, Pedro? Não? Tá. Pedro, Pedro, tu consegues fazer aquilo com a seta? Enquanto a Mariana Não, fala, tu né? apontas com a Nem eu seta? também, né? Não, não consigo. Tá. Mas é canto inferior esquerdo. Canto inferior esquerdo, Pedro melhor que eu nisso. Canto inferior esquerdo, aqui a lupa. O Bruno escreveu aqui no chat. A lupa é onde se fala explorar. É quando tu vai procurar alguma coisa no Instagram, o perfil de alguém, hashtag, perfil de alguma coisa, foto, seja o que for, tá? Em procurar perfil, tu vem lá e vai escrever aqui. Por exemplo, qual foi a última pesquisa que eu fiz? Eu fiz aqui França. E também do Norte Café, que foi onde eu fui daqui a pouco, ainda mais. Então, França é primeiro tu escrever aqui. Vamos lá. França, o país. França. E coloquei a opção em hashtag. Como assim hashtag? Porque a hashtag vai te dar todas as últimas publicações de alguém na França, por exemplo. Ok? Então, vou lá e clico França. Vai aparecer muitos perfis de pessoas que estiveram na França, moram na França, e eu vou achar de alguma maneira essas pessoas lá. Assim como tu pode escrever francesa, português, ou portuguesa, ou brasileira, ou tu vai achar ou pessoas que estejam naquela zona ou naquela região. Se tu queres colocar uma meta para tu abrir algum mercado, vai lá. Por exemplo, eu vou aqui no perfil dessa mulher aqui de óculos preto. Clico aqui, o que eu vou fazer? Eu crio e salvo. Primeiro abro, vejo se é interessante. Essa aqui, de primeira, é interessante, trabalha com marketing digital, olha só. Venho aqui na foto dela, clico aqui nessa abazinha de salvar, aqui na direita, aqui abaixo, estão vendo? Eu clicando aqui. Isso aqui te permite criar pastas no Instagram. Como assim pastas? Salvar, tu cria uma pasta para salvar alguma informação. Eu vou lá guardar a coleção. Por exemplo, então tem aqui várias coisas de pessoas que eu quero fazer propaganda das coisas de Dubai, pessoas que trabalham em cruzeiros, marketing de afiliados, lugares de Dubai, porque eu vou para Dubai daqui a pouco, perfis da Bélgica, formação e ideias, pessoas no Japão, comidas no Porto, pronto. Inúmeras coisas que tu pode salvar, né, e ter acesso. Então, tu vai lá e cria uma pasta, por exemplo, pessoas, França. Ou perfis, França. Perfis, França. Já está. E daí, o que eu vou fazer? Vou lá no perfil da menina, da Raquel, vou dar umas 2 curtidinhas nela, que assim sempre eu faço, foto de família, vi que a Raquel trabalha com marketing digital. O que eu vou fazer? Venho aqui e vou fazer o que eu faço. Olá, Raquel. Como vai? Uma pergunta interessante agora, né? Há quanto tempo trabalhas com MKT, que é marketing digital? Pronto. E assim, vou fazer com muitos outros perfis que eu vou achando.
clico aqui a outra, essa aqui também fala português, mochileira mineira morando na França, gostei também dela. Já vi que talvez, a Haddad já segue, olha, pode ser que ela já esteja prospectando, por isso que eu só curti aqui. Depois eu converso com a Haddad, para ver se ela já está falando com ela. Então, também tem esse cuidado, se alguém da tua equipe já segue, sinal que ela já está prospectando, tá bom? Tem essa ética também. Já está aqui, bora ver da Bia. Bia, tem um perfil aqui, empreendedora, afinal, antirracista, muito bom também. Curto a Bia, salvo aqui, perfis França, mando de novo para a Bia. Mesma coisa, olá, Bia, né? Mando para ela como é que tu estás, e depois, pronto. Isso aqui é um exemplo para vocês terem essa noção de como salvar e de como criar. Então, inicio ali, essas pessoas vão estar em uma pasta e já está, ok? Eu vou criar esse relacionamento e vão estar dentro dessa pasta e eu vou saber que eu falei com essas pessoas no dia anterior. Ou fazer como o João acabou de dizer, prospecção dia 1/2, por exemplo, que dia é hoje? Dia 9 de janeiro, dia 9/1. Prospecção, faz pasta diárias que tu vai fazendo acompanhamento dessas pessoas, ok? Tu pode criar isso dentro mesmo do Instagram, ou tu fazer isso na tua agenda, fazer isso em algum lugar, tá bom? Muito bem, vou deixar de parar aqui da partilha para eu fazer assim. Eu queria que fosse um treinamento muito mais prático para vocês, porque eu sei que a gente às vezes traz muito conteúdo teórico e é muito bom, vocês têm que aprender a base para depois vocês irem se desafiar, mas o meu conselho é, te permite primeiro trabalhar seus contatos quentes e não ir arriscando falar com gente aleatória se você não se sente segura de passar a informação correta no momento correto, tá? Porque até com teus contatos quentes tu já quer falar demais, quem dirá com contatos frios que não te conhecem, tá? Então, tenha essa prudência de você aprender o básico, rever os treinamentos do Pedro, do João, da Mariana, conteúdo das mentorias de 1 a 7. Quem sabe dessas mentorias de 1 a 7? Quem sabe aqui o que é mentoria de 1 a 7? Lá dentro do teu WhatsApp, do grupo do WhatsApp, existe uma descrição na qual você clica no nosso canal do YouTube, que tem uma mentoria de 1 a 7. O que é essa mentoria de 1 a 7? É o ABC do que tu precisas aprender, tá? Que vai te dar essa base aí toda do que tu precisa. O João tá partilhando a tela dele e tá te explicando ali. Então, lá na descrição do grupo, tu vai poder clicar e ver que existem 2 links. O primeiro é do nosso drive de livros e o segundo é o nosso canal do YouTube. Se conseguires clicar aí, João, e abrir, partilhar a tela, melhor, por favor. E daí vai te enviar para o nosso canal do YouTube, na área restrita, que vai te mostrar 7 formações. Se tu não assistir essas 7 formações e querer prospectar lá no Instagram, pode talvez ficar muito embaralhado, ok? Não pode sair tão bem. Então, faz isso aqui o quanto antes, começa a praticar com os teus contatos quentes e pode já ir te arriscando lá, porque também se você ficar sempre com medo, você não inicia nada. Ou não começa já a possibilitar de começar a prospectar lá. Então, faz isso aqui. Se você está aqui há 1 ano e não fez esses 7 cursos, gente, tu está dormindo com o teu negócio, sendo muito sincero. Então, faça isso lá e depois pegue as dicas que eu te falei e comece no mínimo já. Ou então, crie essas pastas só observando perfis. Vai começando assim, observando os perfis, colocando na pasta e você já ir depois buscando uma conexão, curtindo as pessoas, conversando e aproveita para revisar o último treinamento que o Pedro deu antes do ano virar, ok? Então, existe esse treinamento já gravado, tá no nosso... Pedro, se tu conseguires encaminhar de novo no grupo, tá? Para deixar lá, e depois a gente... Esse treinamento, ele explicou sobre como criar imagem no Instagram, ou seja, a tua imagem visual, o teu conteúdo lá, a tua identidade visual no Instagram, como produzir algum conteúdo, postar coisas legais, organizar a tua apresentação para as pessoas, para também elas começarem a se sentir mais à vontade em te responder, porque o Instagram hoje é um currículo, minha gente. O Instagram hoje é o teu próprio currículo, não importa se tu está na Inclusive ou não, o Instagram é um currículo hoje em dia. Até pesa na tua avaliação de um emprego, hoje em dia, o Instagram, para te ser muito sincera, tá? Então, já revisa esse treinamento, porque vai te dar um pouco disso, e hoje eu quis trazer mais sobre prospecção aí para ti. Espero que tenha somado um pouco para a tua aprendizagem, que realmente isso eu faço até hoje, depois mesmo de ter uma equipa, eu ainda faço isso diariamente, já fiz isso hoje, falei com pessoas novas hoje, do Japão, da Angola, da Bélgica, falei com 3 pessoas a mais hoje, pessoas novas, ok?
E daí, assim, Salomé, vou guardar tua pergunta, pode mandar para mim depois no WhatsApp, tá bom? Eu vi tu levantando a mão. Mas, assim, queria agradecer, já encerro aqui, podem encerrar a gravação também, já deixo aqui esse conteúdo para vocês. E vamos ter de abrir aqui a sala